E o transporte público, como exigia e exige um volume de recursos significativo, foi sendo relegado. E por que não se fez metrô? Não se fez metrô porque metrô era coisa de país rico. E o Brasil, não sendo, na cabeça dessas pessoas, um país rico, não devia fazer metrô. Nós mudamos essa concepção. Metrô é coisa de país continental, com grandes cidades espalhadas por todo o país. E Salvador é uma grande cidade. E, portanto, essas cidades exigem uma estrutura de transporte público urbano, sem a qual os processos e os problemas vão se somando, se agregando e as cidades se transformam num caos urbano. Nós temos consciência de que é necessário, sim, fazer metrô nas cidades mais populosas do nosso país. Por isso, na nossa visão de mobilidade urbana, nós temos um centro, metrô para essas grandes cidades. Por que eu começo com o metrô? Porque é a obra urbana. Trilho é uma obra fundamental, seja ela metrô ou VLT, ou seja o que for. Trilho é um transporte que não é interrompido facilmente. Ele anda num determinado, como o nome diz, num trilho, e portanto a interrupção não é possível. E isso permite reduzir o tempo das pessoas no transporte urbano, porque é disso que se trata. Tirar esta perda de tempo que as pessoas têm quando elas levam 4 horas da sua casa até o centro de uma grande cidade. Quando elas perdem o tempo que elas podiam compartilhar com a sua filha, com o seu filho, com o seu neto, o tempo de lazer, o tempo de descanso, enfim, o tempo de desfrutar a alegria da vida. A mobilidade urbana é a garantia que o tempo, que nós olharemos o tempo das pessoas como algo extremamente vantajoso, valoroso, necessário de ser preservado. Essa é a primeira questão do transporte público. A segunda é que nós olharemos também as condições em que as pessoas são transportadas. Se elas são transportadas com qualidade, segurança, rapidez e conforto. E tem uma terceira, que nós temos de olhar a questão da modicidade tarifária, ou seja, se as pessoas estão pagando adequadamente, se elas não estão pagando a mais, sobretudo a mais, porque dificilmente as pessoas pagam a menos. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental. E essa discussão se é transporte de rico ou não é uma discussão que nós devemos jogar no lixo da história passada desse país. A segunda questão é que todas as modalidades de transporte, seja os corredores de ônibus, seja os VLTs, seja o monotrilho, que tem cidade que usa monotrilho, seja a barca, que tem cidades que usam a barca. Todas essas modalidades têm de ser